Olá pessoal, como vocês estão? Estamos dando início a mais um episódio do GenteCast com o tema Burnout. Olá pessoal, estamos aqui com a Monique Balsami. Muito prazer, Monique. Prazer Obrigado aí por ter aceitado o convite. É muito gratificante ter você aqui falando de um exemplo, né? De algo que eu já tento abordar há muito tempo. Até nos bastidores ali a gente conversou, né? Desde 2014 que a gente se conhece, né, Monique? Exato. Já passou muito tempo já, Nem né? parece, né, que faz tudo isso. É verdade. E é um tema que eu venho acompanhando há vários dias, vários meses, vários anos, né? E eu acho que agora, nesses últimos tempos, intensificou esse assunto, né? A minha esposa fez o TCC dela há 15 anos atrás já sobre burnout, mas eu gostaria que realmente viesse alguém aqui que pudesse compartilhar da sua história de vida, né? Daquilo que passou, dos sentimentos. E aqui você está, né? Sim. Então eu gostaria de agradecer. Faz uma breve apresentação, Monique, por favor. Primeiro, um prazerzão estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de trazer um tema tão importante e baseado na minha história de vida, né? Legal a gente ter fatos reais para trazer o tema, então é super importante estar aqui. Meu nome é Monique Balsani, eu tenho 37 anos, sou casada, trabalho no setor automotivo desde muito nova. Tive algumas nuances assim fora do setor automotivo, mas no geral meu mundo, né, minha vida profissional foi sempre dentro desse setor. Hoje eu também sou professora de yoga nessas nuances, né? Eu fiquei um tempo fora, foi quando eu me formei como instrutora de yoga também. E é um prazerzão estar aqui para poder falar desse tema o burnout, que é uma doença relacionada ao trabalho. E o trabalho que sempre foi parte tão importante da minha vida. Então, apesar de a gente estar falando de um tema difícil, mas é muito prazeroso poder estar aqui, poder dividir isso com outras pessoas e poder, de repente, impactar alguém com algum insight que a pessoa possa ter da nossa conversa aqui para ajudar no seu processo, na sua vida. Que bom, Monique. Eu sempre falo que quando a gente coloca para fora aquilo que a gente passou, o processo, isso já é libertador, né? Sim. O fato de você falar daquilo que te machucou, daquilo que te incomodou, quando você coloca para fora, já é um primeiro passo, né? Com certeza. Que você quer, principalmente aqui, né, no GentilCast, que a gente quer compartilhar boas histórias, histórias de vida, para que pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, que eles possam também ter consciência, né? Sim. Antes de chegar no que você chegou, né? Que você vai comentar um pouquinho aqui mais para frente. Então eu já quero iniciar aqui, pessoal, falando com você que está em casa ou no carro, em qualquer lugar, que você possa curtir o vídeo, que você possa compartilhar, que você possa colocar aí nos comentários de onde você é, se você já passou pelo burnout também ou não, se você tem alguma dúvida, tá? Porque nos bastidores depois a gente vai estar respondendo vocês, vai estar direcionando, encaminhando, ou até a própria Monique também, que já passou por isso. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo, até porque é um tema que a gente quis trazer aqui, né, Monique? Porque já não é de hoje que a gente conversa sobre esse assunto, né? Exato. Hoje o nosso expertise é o setor automotivo, mas a gente acaba conversando com amigos de outros setores, com outras pessoas. Exato. E a gente vê que esse tema ele está só aumentando. Né? Eu fiz um levantamento na internet, hoje no Brasil em torno de 32% são as pessoas que passam por burnout. É muita né? gente. É muita gente, se a gente pensar no Brasil. Exato. Né? Isso fora no mundo. Então, é um tema muito importante e eu gostaria que realmente você abrisse aqui o seu coração para que, através do seu depoimento, nós possamos impactar o maior número de pessoas. Perfeito. Monique, você aqui dando início ao nosso tema aí, burnout, eu vi que você comentou sobre o trabalho, né? Que o trabalho tem um peso emocional muito para você. Até porque, pelo que eu vi aqui, você trabalha desde os 16 anos, né? Exato. Que você ingressou nesse setor automotivo. E é legal a gente comentar também que foi numa concessionária que a gente se conheceu. Exato. Né? Eu acho que em 2014. Meados de 2014. Meados de 2014 que a gente se conheceu e talvez através do meu trabalho, porque você trabalhava dentro da concessionária e eu era um
um vendedor, um representante, né? Exato. Então, me conta um pouquinho aí como foi essa transição aí de carreira. Claro. Eu comecei a trabalhar muito nova, né, com 16 anos, foi no setor automotivo. Acabei indo uns anos para a indústria química, onde eu trabalhava a parte mais interna, a parte administrativa. E quando surgiu a oportunidade que eu entrei em concessionária, que foi onde a gente se conheceu, né? Eu lembro que eu vislumbrei um mundo novo, porque eu falei, nossa, que dinâmico, concessionária é um mundo diferente, que eu estava dentro da indústria, né? Falei, que bacana conversar com bastante gente, enfim. Isso que eu ainda era da parte, né, administrativa. Depois, todo mundo falava, Monique, vai para a área comercial, que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com você. Acabei começando a trabalhar com parte comercial dentro da concessionária, atuando ali no varejo mesmo, né? E fiquei por uns bons anos, me desenvolvi muito, foi uma fase muito especial, né, da minha carreira profissional. Só que lá dentro da concessionária eu sempre via as pessoas que vinham visitar, que foi no caso, né, quando a gente se conheceu. E eu olhava, eu achava o máximo, eu falava, eu acho que eu vou me preparar para chegar ali, né? De fato, me preparei, né? Cheguei, comecei a trabalhar dessa forma como representante também na área de comercial de vendas, mas visitando, né? Agora olhando do lado de fora. E comecei a conhecer vários mundos diferentes, várias culturas. Então, se eu trabalhava dentro de uma concessionária, de um grupo, depois disso eu saí e comecei a conhecer diversos grupos diferentes, diversas marcas diferentes. Então, você começa a conhecer muita gente, né? E no final do dia, eu sempre falo, são pessoas, né? A gente vai falar sobre negócios, a gente vai, né, falar sobre técnica, que é super importante para desenvolver o nosso trabalho, mas sempre pessoas com pessoas. E eu sempre fui apaixonada, né, por lidar com pessoas. E como, né, vamos falar de Brno e explicando um pouco melhor como que eu fui, né, chegando nesse caminho, né, do Brno, que acabou, né, que cheguei no esgotamento. Para quem não sabe, né, o Brno é até baseado, né, não sou eu que estou falando, né, se pesquisar um pouquinho mais a fundo vocês vão encontrar. Brno, a palavra Brno é quando você esgota, né, você chega você não aguenta mais, é sobre o que você não aguenta mais, você esgotou. E aí, são 3, assim, né, sintomas principais do burnout, que é esse esgotamento de fato, né, um esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Quando você começa a criar um certo distanciamento das coisas, né, então você era aquela pessoa, igual eu tô falando, né, eu sempre fui muito animada, conversava com todo mundo, e aí você começa a querer ficar mais na sua, você começa a não querer mais interagir tanto com as pessoas, e isso vai gerando uma baixa autoestima, né, uma baixa autoestima profissional. Então, assim, né, você começa a achar nada que você faz é suficiente, então você vai ficando uma pessoa sem esperança, né? E quando a gente vai perdendo a esperança na vida de tudo que a gente vai fazendo, a gente vai minando, né? Que vai minando a gente. Então, o burnout, né, de fato, trazendo em um resumo, assim, do que é burnout, para quem não sabe, é isso. E como que eu comecei, né, também identificando isso dentro dessa minha trajetória profissional. Então, dentro desse processo, né, que a gente tá falando, quando eu fui fazer o mesmo trabalho que você fazia, né, na ocasião, vocês eram minhas inspirações ali, né, você vê como que é. Legal. E fui pro outro lado, me desenvolvi muito, me encontrei, de fato, eu comecei a aplicar treinamentos também, treinamentos sobre produto, nós éramos concorrentes, né? Isso, éramos concorrentes. Nunca trabalhamos na mesma empresa, na verdade, né? Verdade. Mas é até legal falar, Monique, o seu trabalho, na verdade, ele era muito bem visto, né? Não só para os olhos dos concorrentes, mas para os meus olhos também, né? Eu sempre te achei uma menina, sempre te achei uma mulher muito competitiva, você tinha uma equipe na mão, você trazia resultado, você incomodava a gente aí como concorrente, né? Eu lembro que você me falou isso uma vez. Nossa, a Monique tá aí, eu já sabia que eu ia ter um pouco mais de dificuldade e tal, né? Então, é importante a gente poder compartilhar, né, a admiração que eu tinha por você, mesmo sendo minha concorrente, né? Sim. Pelo trabalho que você executava, né? Sem eu saber que esse trabalho que era de admiração para mim poderia te levar ao burnout, né? Sim, exato. E você vê, né? Não é sobre o trabalho ser ruim, não é sobre isso, mas é sobre algo que às vezes a gente olha de fora, né? Como tá tudo tão perfeito ali, né? Não é bem assim. E muitas vezes nós, na nossa vida, a gente coloca uma casca de que tá tudo perfeito, né? E pra tirar essa casca, que é o difícil, é aí que a gente acaba chegando, né, nesses estados. E é bem importante, porque até quando você começou falando que a tua esposa lá atrás, há mais de 15 anos atrás, né? Fez o estudo sobre burnout, era um assunto que ninguém nem conhecia, e era até um tabu falar sobre, porque quando você tem um machucado, quando você tem uma dor, é mais fácil de você falar que aquela pessoa está doente, aquela pessoa, né, precisa de um cuidado, ela não pode estar fazendo aquilo que ela está fazendo agora porque ela não está bem. E
o burnout, quem que vai, né? Sim. Como que você entende isso que acontece, né? É um problema, uma emoção ali, né? Mal administrada e que vai se acumulando dentro de você. Então, é bem difícil. Então, é algo que potencializa mais quando a gente vai acumulando muito, né? Sim. Dentro da gente, chegando nesses estágios, né? Como eu disse, eu passei exatamente por todos esses estágios, né? Dos estudos que eu fiz, do que de fato se resume, assim, né? Do que é o burnout. E cada um sente de uma forma. Então, nessa fase que eu fui me desenvolvendo, que nós éramos, né, concorrentes ali, eu tinha, né, essa admiração, vocês foram minha inspiração para eu ir, né, trabalhar de fato legal. Ali do outro lado. Nessa fase eu me desenvolvi muito e eu comecei a perceber uma coisa nessa fase, que eu, às vezes, estava deixando de dar passos na minha carreira por eu ser extremamente acelerada, assim, né, então... tem o lado bom desse meu acelero, dessa minha energia, porque ela me traz a motivação de agir, né, as minhas ações vêm, né, disso, dessa força que tem dentro de mim. Mas se ela desequilibra, ela também começa a te atrapalhar. E era o que estava acontecendo comigo. Eu percebia que, nossa, eu corria. E me chamava até a atenção quando eu ia visitar clientes, né? Gestores, diretores, que às vezes a gente ia participar de alguma reunião, tinha aquele momento que a gente parava, tomava um café com calma. Eu olhava e falava, com tanto de atribuição que essa pessoa tem, muitas vezes até bem mais do que eu tenho, como que ela consegue estar aqui parada, trocando, né, essa ideia aqui comigo? Isso começou a ficar uma pulguinha atrás da minha orelha. Então, nessa fase, eu fui atrás de coach, tentei algumas opções para eu achar um caminho para eu evoluir nisso. Mas veja que o tempo todo o meu foco era trabalho, né? Eu queria me desenvolver no trabalho. Então, nessa fase, fui atrás, né? Consegui, de fato, comecei a melhorar muita coisa, aprimorei meu autodesenvolvimento. E nessa fase que eu também fui descobrindo que essa minha inquietação toda mental fazia eu usar em torno de 40% da capacidade minha do meu cérebro. E assim, então porque eu gastava... processo de coach. Do processo de coach. Tá. Então porque eu gastava tanta energia com esse acelero todo, querendo abraçar o mundo, que às vezes a gente acha que a gente tá fazendo muita coisa, só que a gente poderia estar fazendo muito mais. Dispersando, né? Exato, eu tava dispersando muito. E me cansando demais, né? Tava me esgotando. E nessa fase eu comecei, né? Aí que veio o yoga, que eu me apresentei, né, como instrutora de yoga. Eu já tinha contato com a filosofia dentro da minha casa, meu pai praticava. Desde criança eu via simbologias em novelas, TV. Eu sempre falava a palavra yoga, era algo que me soava bem, né? Me fazia bem. E aí nessa fase, quando eu fiz, veio intuitivamente dentro de mim o yoga. Eu falei, nossa, porque eventualmente eu fazia uma prática ou outra, mas eu era essa pessoa inquieta. Nada, eu tinha muita paciência, eu começava uma coisa que ia... Eu fico imaginando o yoga, né? Então... Você querendo acelerar o processo. Não, mas a prática em si, que legal. Eu amava. Assim, na hora da prática, eu falava, nossa, que coisa boa. Só que aí eu saía dali, passava um tempo, eu já não tinha paciência de ter a consistência. Meu problema era esse, eu não tinha aquela paciência de falar, vou começar aqui e vou seguir. Coisas fora. Agora no trabalho eu já era teimosa, eu já ia, você vê que eu ficava em cima, né? Ao final. Só que aí esse fora é o que a gente fala, né? De separar vida pessoal de profissional né? Praticamente pra mim sempre foi uma coisa... muito difícil, né? Quase impossível, justamente porque o trabalho sempre teve um peso emocional muito grande, né, na minha vida. Então, como que você simplesmente separa, né? Então, acho que de tanto ficar com isso na cabeça que tinha que separar, né, eu acabei desequilibrando esse ponto de foco tanto em buscar ajuda no autodesenvolvimento do trabalho, que tá até me ajudando em outras coisas da minha vida, mas eu nem tô percebendo, porque eu tô só focada, né, em um assunto específico. A gente sobrecarrega aquele assunto, né? É isso que acaba acontecendo. E então nessa fase do coach foi aí que eu comecei a ter o primeiro sinal, né, de que, só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, que poderia me levar no nível que levou. Então, é nessa fase que eu comecei a me conectar mais com a prática de yoga, porque veio intuitivamente a palavra yoga, né, dentro de mim. Falei, então eu vou dar uma oportunidade de fazer mais práticas, aí eu vou focar nisso, aí, porque quando eu também paro e falo, vou focar, né, aí vou. Você vai, né? Aí eu parei e falei, vou focar nisso e vou ver se eu começo a melhorar um pouco esse meu estado tão acelerado que tá me atrapalhando na minha carreira. E de fato, eu coloquei um prazo aí de uns 6 meses para começar a praticar pelo menos 3 vezes na semana. E de fato foi o que aconteceu. Quando eu vi, eu tava praticando até 6 vezes uma média na semana. Muito intensa, né? Você vê, sempre 8 ou 80, né? Bem isso. E aí começou a deslanchar, e aí eu vi que aquilo tava me fazendo super bem. E comecei, de fato, a evoluir no trabalho. Eu comecei a evoluir na minha carreira. Né? Então, trazendo uma primeira parte, assim, né? De um primeiro sintoma que eu tive e de como que eu fui conduzindo, assim, na época, e do que foi me levando, uma coisa foi levando a outra, assim. E é legal você falar isso, porque hoje tem muita discriminação de coach, né? A minha formação é em coach também.
Mas é legal você mostrar a importância, né? Cada um no seu quadrado, né? O coach fazendo o trabalho dele, o psicólogo fazendo o trabalho dele, o psiquiatra fazendo o trabalho dele. Com certeza. Né? Porque do mesmo jeito que existem bons profissionais, existem os charlatões da vida, né? Você tem um médico que ele é muito competente, que ele te dá atenção, que ele para ali para te ouvir, e você tem aqueles que só pega a caneta, te medica e manda embora. Exato. Então, eu acho que vale a pena a gente insistir, né? Ou pedir uma indicação para alguém que vai te falar, não, eu passei ali, porque hoje está muito aberto, né? Eu faço terapia, né? Tem amigos meus não até, era tão aberto assim, né? E como que você vai falar do esgotamento mental para o seu chefe? Isso, não exato. Dá. Ou para alguém da sua empresa? Não dá. Então, o que eu tenho percebido hoje é que o nível de esgotamento mental, que é o burnout, ele não está atrelado a salário, a casa, a carro. Hoje eu vejo muita gente com já ali um passo do síndrome de burnout e a pessoa não tem essa consciência. Sim, né? Então eu, às vezes, no meu dia a dia, que eu acabo ouvindo um cliente ou analisando o comportamento dele, a parte da feição, do semblante dele, eu já sei que aquela pessoa não está bem. E aí, de uma forma muito bem conduzida, eu tento entrar nesse assunto, não para mudar a pessoa, mas para que ela tenha um sinal ali falando, nossa, olha, eu estou passando por isso, ele veio falar para mim disso, sem ao menos ele saber, porque eu não comentei nada. Sim, né? mas então, você já sentiu ali. Você sente, né, a energia da pessoa. Então, exato. Muda muito. Assim. Esse é um assunto que eu estou analisando muito. E as pessoas estão, sabe, ali, um triz. Né? Você tira a gente mesmo pelo nosso setor, que é o automotivo, né? E outros setores também, principalmente na área comercial. Você é cobrado para atingir sua meta, você tem que atingir sua meta. Se você não tiver o equilíbrio disso, chega uma hora que você não aguenta. Exatamente. Chega uma hora que você vai ter o burnout e aí você vai ter que ficar afastado. Exato. Né? Igual você falou, quando você corta alguma coisa, você quebra um braço, você sabe que vai ter 20 dias para você se recuperar, 1 mês, 2 meses. Exato. Agora, esgotamento mental, não. Exato. E você não sabe quanto tempo Quando que você vai voltar? Né? Você mesmo louco. vai falar aqui um pouquinho mais para frente que você agora que tá voltando depois de 2 anos. Exato. Foram 2 anos, é tempo pra caramba, assim, né? Parece que foi ontem, passou muito rápido. Então é importante. E aqui eu anotei também que você acabou indo pra terapia, né? Então você foi procurar aqui no processo de coach, você foi no yoga, até porque o seu pai já fazia, né? Olha que legal, seu pai já praticava. Sim, já tive exemplos em casa. Agora, ainda falando um pouquinho mais do yoga, eu anotei aqui que você colocou que acalma a ansiedade. Então, esse foi um dos benefícios que você sentiu no yoga? Sim. O yoga, ele tem diversos benefícios, né, para nossa saúde física, mental. Só que nessa época, por que eu estava buscando, eu lembrei, falei, yoga em tudo quanto é tipo de estudo, de qualquer, né, que você vê, yoga tá relacionado a acalmar a ansiedade. Legal. Então, vou buscar prática, né, pra ver se, né, vai funcionar em mim o yoga. Funcionou. Mas o legal, Monique, até pegando esse gancho, que eu anotei aqui também, mas você fez o yoga mais voltado para relacionar no seu trabalho, né? Isso. O que eu preciso melhorar no meu trabalho? Você ainda estava em segundo plano, né? Isso, era nesse sentido. Isso que é muito interessante, assim, hoje eu tenho essa visão depois de tudo que eu passei contando a história aqui, né? Olhando tudo que aconteceu. Essa questão de, às vezes, focar em um ponto só, né? A nossa vida, ela é integral, é um olhar mais integral para a vida, né? Como é importante. Porque senão a gente fica muito generalista num ponto. Então eu tô tão apegada naquele ponto e daqui a pouco aquele ponto eu esgoto de um jeito que eu não quero mais olhar para aquele ponto. Então isso é um apego, né? Assim, eu apego e depois eu pego a versão, né? Então isso que é muito importante, a gente ter essa visão integral para a gente tentar não ter isso com nada, assim, né? Porque isso não vai fazer bem. E tem vários pontos aí na nossa vida que a gente precisa trabalhar e uma coisa vai levando a outra. Você vê que eu comecei pelo coach, que me levou no yoga. E aí sim, depois do yoga e de tudo que eu passei, aí eu fui terapia, aí eu entrei em diversas outras questões que eu falei, isso faz parte do meu autodesenvolvimento e hoje eu vejo que é um combo, é um conjunto de diversas coisas, né? Eu sei que tem fases e fases da nossa vida, tem fases que a gente vai estar conseguindo focar mais numa coisa, focar mais em outra, mas é esse o X da questão, não o 360, né? Porque eu cheguei no 360, né? Daqui a pouco já né, só concluindo assim como que foi,
Mas quando a gente vai muito pro 360, acontece isso. A gente tende, é sobre eu vou largar tudo. Sim. Né? Não é sobre largar tudo, né? A gente junta tudo que aconteceu na nossa vida, na verdade, e desenrola tudo isso que juntou, né? Não tem como a gente simplesmente jogar pro lado. E uma das coisas que eu observei, hoje eu tenho essa consciência, né? Que na época eu não tinha, esse foco tão grande que eu tinha de me desenvolver profissionalmente, tinha questões que eu olhava e falava, isso aqui é meio estranho, eu precisava dar já uma enfrentada nisso agora pra já resolver isso aqui. Só que isso corria o risco de repente, atrapalhar nesse foco tão grande, nesse desenvolvimento que eu estava. Será que se eu olhar para isso agora eu não vou ter um atraso? Então eu falava, não, eu vou olhar isso daqui a pouco, depois eu olho. E vai, não, tá tudo bem, eu consigo me virar, eu consigo ajustar isso aqui. E vai indo, e vai indo, e vai acumulando esse pouquinho aqui, esse pouquinho ali. Então, com a consciência que eu tenho hoje, eu preciso enfrentar alguma conversa difícil, alguma situação que não tá muito legal, eu jamais deixaria virar a bola de neve, porque eu acabava enfrentando uma situação, não que eu não enfrentava, mas acabava ficando só quando ela já estava num nível, né, que já esgotou. E é muito ruim a gente resolver as coisas quando estão assim, porque vai acabar sendo um 880, não vai ser saudável, né, a forma de desenrolar a vida. Que é o exemplo do copo com água, né, que eu falo, né? Então, você tem um copo com água de 200 ml, ele vai subindo, quando ele tá para esgotar, né? Quando ele tá para transbordar, aí você pega um papel toalha, tira só aquele excesso ali no começo, né? Isso. Ou você faz o quê? Você troca. Tô com um copo de 200 ml, vou colocar num copo maior, de 300. Isso. Aí daqui a pouco eu vou colocar num copo de 500. É isso. Mas você nunca esvazia. Isso, exatamente. Né? Então, o seu nível vai subindo e chega uma hora que não dá mais. Exatamente isso. Né? Então, bem um exemplo bem prático é basicamente isso, né, Monique? E aí eu vi também aqui, Monique, que é importante a gente ter essa dimensão de que às vezes a gente não quer encarar o problema, né? Primeiro você foi pro coach, depois você foi pro yoga, só que quando você chegou na parte da terapia, você não queria enfrentar aquilo, né? Porque a terapia estava ligada não só ao seu lado profissional, estava ligado com você. Exato. É o seu olhar para dentro, é o seu autoconhecimento, é você ter que, né, abrir a gaveta ali, tirar, isso daqui tá desarrumado, e você ter que organizar, né? Exatamente. Eu falo que esse é um trabalho do terapeuta, né? Do psicólogo, onde ele vai pegar, você vai abrir a gaveta e cada peça de roupa que você vai tirando tem um sentido. Exato. Só que tem aquelas do fundo que você quase não usa, né? Exato. Você não quer dar aí ela... Aí você fala, vou olhar pra isso agora, mas vai me atrapalhar. Não. Vamos doar? Não, deixa lá, entendeu? Deixa então, ali, depois eu resolvo, uma hora eu resolvo. E é legal isso, né? Porque ali vem... Às vezes acaba surgindo vários sabotadores. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Exatamente. Qual o momento do dia que eu vou fazer, né? E aí você vai se esquivando. Mas eu acho que quando você realmente se encontrou ali, eu acho que é como se tivesse uma luz, né? Sim. Você tá num cômodo apagado, você tá perdido, e aí a pessoa chega pra você e fala, calma, Monique, o interruptor tá aqui. Aí você, nossa, tava aqui do meu lado, e eu não tinha força, eu não sabia qual parede que tava e tava do meu lado, né? É sobre isso. E esse processo da terapia que você entrou agora é bem isso. Por quê? Nessa fase, como eu comecei a, de fato, a ir evoluindo no trabalho, eu vi que eu melhorei em relação àquela questão que me atrapalhava tanto. Eu cheguei a falar, não, agora eu também vou fazer terapia, porque o yoga, ele começa a abrir nossos olhos para muita coisa que a gente precisa, né, mexer. Então, ele que dá essa autoconsciência de você falar, pô, que legal, vou mexer aqui, vou mexer ali, de você começar a enfrentar. Mas, ainda assim, vão vir os sabotadores. Então, antes de eu chegar no meu esgotamento total, eu cheguei a começar a terapia, mas era isso. Putz, essa semana eu não vou conseguir, não vai dar. Porque agora é outra coisa. Porque o yoga, eu ainda acordava às 5 horas da manhã pra fazer meu yoga. Tá bom, faço tudo antes de todo mundo e tá feito. Terapia, eu dependo de outra pessoa, que tem os horários, que tem a agenda. E era sempre aquela, não vai dar tempo, não vai dar. E acabei não seguindo na constância. E aí eu acabei, né, mergulhando mais a fundo na terapia depois que de fato eu tive o burnout e tive que me afastar totalmente, mas eu não recomendo. Eu recomendo que já ache seu tempinho, uma horinha a cada 15 dias que seja, mas muda tudo assim também. Então se puder ter um combo de o yoga, sua alimentação, seu exercício físico e a sua terapia, diria que é assim, já meio caminho andado para muita coisa na nossa vida. E um ponto interessante, até que eu falei isso agora, né, me veio de alimentação. O que é interessante também pegar o meu exemplo? Eu sou uma pessoa que eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui preocupada com a minha alimentação.
E mesmo assim eu cheguei no ponto que eu cheguei, né? Então, assim, lógico que isso é muito importante, né? E tem estudos hoje em dia que comprovam como a nossa alimentação vai interferir no jeito que a gente é ansioso. E nessa fase mesmo, hoje eu tenho essa consciência. Eu bebia café de manhã, de tarde, de noite, sem limites. Então, né, tudo tem os seus, né, traz essa... o que a gente se alimenta vai trazer consequências para como a gente se comporta. Isso é fato, né? E é estudo, né? É ciência que comprova. Mas, independente disso, eu também tinha uma super atenção com diversos pontos. Mas mesmo assim, se a gente não tem esse olhar integral para nossa vida, o segredo eu acho que tá aí, assim, né? Se a gente tá focado demais num ponto e a gente tá naquele redemoinho, não vê saída, não vê soluções, e você tá procurando só ali dentro daquilo, a vida a gente precisa expandir. O que o yoga ajuda muito é isso. Ele vai causando até, né, a neuroplasticidade cerebral que o yoga traz, ele faz justamente isso. É como se ele organizasse essas gavetinhas aí mesmo. Você tá ali com... Eu sempre dou um exemplo que é mais ou menos, né, a mesma coisa. Você pega um copo que tem líquidos separados aqui, né? Você vê o óleo separado da água. Você vai chacoalhar eles, tá tudo ali junto. Nossa cabeça é isso. E quando você vai fazendo a prática, ela vai trazendo essas divisões. Então... o yoga acabou me dando essa base para eu depois procurar terapia, daí eu comecei a enfrentar essas gavetinhas. Mas antes disso, o meu foco maior era sempre mais o trabalho. Eu precisei esgotar totalmente para aí, de fato, a prática vir com mais esse sentido para minha vida, para eu começar a aprofundar mais em todas essas gavetas. Então, depois de todo o processo que eu passei, hoje olhando... eu já tô bem alerta. A hora que eu tô muito numa gavetinha só ali, só naquela, opa, tem várias gavetinhas, vai indo. O segredo não é abandonar aquela gaveta. Sim. Não é. Né? Não é o que vai resolver os problemas da minha vida. E quando eu, né, tive de fato o burnout, que eu me afastei totalmente, foi esse copo que transbordou, como a gente falou. E quando a gente já tá nesse esgotamento, já tá tendo esses sintomas, se vem algo de fora que é um pouco mais tóxico, né? Vai desestruturar muito a gente. Porque... de tanto a gente ir acumulando, a gente vai se distanciando dos nossos valores reais. Assim, chega uma hora que você já tá meio... o que de fato é o meu valor? Eu tô tão desconectada, eu tô tão focada ali, que eu também perdi um pouco o foco aqui e você não se entende. Então, quem sou eu? Quem sou eu, exato. Aí uma coisa a mais que vem, ela já te desestrutura totalmente, que vem de fora, né? Então, quando eu de fato, né, buguei, né, vamos dizer assim... explica um pouquinho aí como que é esse bugar. Porque às vezes quem tá em casa, né... eu chorei, eu não quis ir pro trabalho. Como que foi aquilo que você passou, assim, com um pouquinho mais de detalhe, até para que as pessoas possam enxergar, não cheguei assim, não estou assim, mas se eu não procurar ajuda, esse vai ser o meu fim, né? Meu fim, exato. Quando a gente tem esses sintomas muito... essa depressão absurda, tipo, num domingo, isso também, às vezes a gente acaba a sociedade achando muito normal, né? Domingo amanhã tem que trabalhar. Tá, se é um pequeno pezinho, às vezes uma preguicinha de você ter ficado 2 dias descansando e amanhã você vai ter que ter uma responsabilidade, acordar cedo, ok. Mas quando você sente aquele peso muito grande, eu não achava isso normal, apesar de eu ter vivido isso muitos anos, mas eu falava, cara, não é, né? A vida não é sobre isso. E... de fato, quando teve já situações de eu estar enfrentando alguma situação de trabalho que eu tinha que ir para um banheiro chorar naquele momento, e aí você se sente culpada por estar assim, porque isso é coisa de pessoa fraca, né? A gente não quer ser fraco. Não quer fraquejar. E eu ainda, querendo ou não, eu via esses sintomas, eu tentava buscar de outras formas. Aí nessas horas ajudava tudo que eu buscava, meus exercícios, meu yoga. Eu já vi gente com burnout que não acabava tendo esses sintomas, mas tipo... vamos deixar eles pra lá e vamos seguir. E a pessoa chegou a ter apagões, chegou a desmaiar, teve acidente. Eu não cheguei nesse sentido. Cheguei a ter acidente na época, mas de tão que a cabeça tava a milhão. Mas não nesse sentido de eu ter um apagão. Mas muita gente tem. É um quadro muito comum, assim, né? A pessoa simplesmente trava, o nosso cérebro trava, né? Ele traz essa... ele não aguenta mais, ele quer se resguardar de alguma forma. E resguardar é travando, porque, né, ele já tá tão, né, naquele ritmo acelerado. E comigo, o que aconteceu comigo era isso. Era aquele momento que você não vê saída pra nada, você sente algo que você não sabe explicar, uma angústia tão profunda dentro de você, e você não sabe como sair daquela angústia. E você se sente fraca, só que ao mesmo tempo você não tem coragem de ficar dividindo isso com as pessoas. É como você falou, como você vai ficar falando isso? Se nem você também tá entendendo o que tá acontecendo, você não sabe direito explicar. Você fala, nossa, mas eu lutei tanto pelo meu trabalho, pra isso que eu queria. Conquistar. Agora que eu conquistei, o que tá acontecendo? Por que eu tô assim? Aí você começa ainda a se sentir culpado, né? Então isso pesa mais ainda, você entra numa vibração ainda pior.
Então, de fato, quando eu buguei, eu já estava nesse estado, só que eu já tinha entrado num estado de mais apatia diante das coisas. Tá. Então, eu já não estava mais com vontade de ter interação, eu tava aquela coisa bem distante, assim, né? Eu até tinha, mas era aquele grande esforço, tinha que ter um grande esforço pra eu estar ali pra uma coisa que era muito natural pra mim. O natural pra mim é isso, eu gosto desse contato humano, de conversar, né? E aí acabou acontecendo, né, quando eu tava pra me afastar totalmente, veio de fora aquela batida, né, aquela porradinha que vem um pouco mais forte, aí você fala, opa, aí você não aguenta. Aí nessa hora que eu de fato transbordei. E quando eu saí, né, do mercado, foi muito do dia pra noite, assim, eu saí, não, né, passei mal, aí eu fui no médico, tudo, né, e eu saí e voltei mais. Assim, meus clientes, eu não falei mais, eu adorava falar com meus clientes, né? Tem um carinho absurdo até hoje por diversos clientes, que a gente conhece muita gente nesse mercado, você sabe como que é, né? E só que nessa época meu esgotamento era tão grande que eu não tinha forças de reação, de conversar, de explicar o que aconteceu, o que tá acontecendo, não. Né? E aí foi nessa fase que eu comecei a ter um certo pânico, assim, de quando eu pegava o meu carro e andar nas ruas aqui de São Paulo, que era a minha rotina, que era onde eu tava rodando sempre, né? Rodava todas as regiões. Eu começava muitas vezes a ficar com pânico de estar rodando ali pela situação de lembrar de alguma coisa que aconteceu, aquela angústia que eu sentia. Parece que só de eu pegar o carro e rodar, eu sentia aquela angústia. Então, assim... Fora trabalho, né? Fora trabalho. Aí eu comecei a ver nessa fase que eu, né, saí, me afastei, eu vi as pessoas focadas ali numa fila pra comprar alguma coisa, aquilo me dava gatilho de, nossa, tudo gira em torno disso, todo mundo só quer trabalhar pra comprar, pra gastar, assim, né, olha como a nossa cabeça fica bagunçada, porque faz parte, né, a economia gira, a gente precisa das coisas pra viver, e você entra num nível que você esgotou tanto, que isso começa a te dar pânico. Então eu falava, mas eu não tenho forças pra trabalhar. E como que eu vou viver isso se eu não tô conseguindo ter força pra trabalhar? Só que essa força não é física, eu tava forte fisicamente. Eu podia correr, eu podia fazer exercício, mas eu não tinha essa força mental, eu não saía do lugar. E isso, então, quando aconteceu isso, foi muito ruim as sensações. As primeiras semanas são as piores, porque aí que você cai na real, que você... Se saiu mesmo, assim, aquilo que eu tava suportando, mas você ainda tá ali, você tá dentro daquela zona que tá... muito ruim, mas você ainda tá segura, vamos dizer assim, né? E a hora que você sai, você ficou totalmente vulnerável. Então, as primeiras semanas foram, assim, bem difíceis, foram muito, muito ruins. E aí, depois você vai se recuperando dos baques que a vida dá, né? Dos socos que a gente leva, a gente vai se recuperando aos poucos. E aí, nessa fase, eu já tinha muita vontade de fazer o curso de formação em yoga. Porque eu já gostava muito, já era muito curiosa pela filosofia, né? Eu já tinha essa intenção de fazer, independente de tornar isso uma profissão ou não. E aí, nesse primeiro ano que eu fiquei fora, que foram exatamente 2 anos que eu fiquei no meu processo. Até eu voltar agora pro mercado corporativo, voltar, né, pro formato de trabalho que eu sempre trabalhei. Então, no primeiro ano, foi um ano dessa profundidade, assim, de eu fazer o meu curso de yoga, que deu tudo certo, eu consegui me cadastrar. Né? Porque você também tem que escolher escola, você tem todo um processo pra isso. Então, quanto tempo pra formação, Monique? A formação em si foram 8 meses. Só que eu já estava pesquisando antes mesmo, né? De tudo que aconteceu, que eu já queria fazer. Então, eu tava vendo logística de eu ter o tempo de fazer. E eu tive uma grande preocupação, onde que eu ia fazer, né? Como que ia trazer o yoga em si, que eu tinha essa curiosidade tão grande pela filosofia. Eu queria achar algum lugar bem sério mesmo, né? Que trouxesse a filosofia de fato como ela é, né? Sem inventar muito a roda, assim, né? Porque é algo tão antigo, é 5.000 anos antes de Cristo, então tem que ter um cuidado pra passar essa informação, né? É muito antiga. Então deu tudo certo nesse 1 ano, eu consegui achar uma escola que eu super me conectei, foi maravilhoso. E aí nessa hora que ficou muito claro quanto eu precisava me aprofundar na terapia, mexer com diversas gavetinhas ali que foram ficando nesses anos, né? Imagina, se eu já não tinha tempo às vezes de enfrentar as coisas ali dentro do trabalho que eu precisava, porque ia atrapalhar, eu ficava empurrando um pouco pra debaixo do tapete. Imagina coisas da vida ali, né, pessoal, de olhar lá atrás, né, de você entrar mais profundo de quem é você realmente. Então foi um processo, assim, muito especial nesse sentido. Eu digo que eu também fui muito abençoada, porque financeiramente até que eu tava com planejamento, né, eu tinha tenho uma casa na praia, que na ocasião virou minha fuga, só que aquela coisa, vou largar tudo e vou vender coco na praia, eu praticamente vivi isso, né, mas não recomendo. Mas foi bom eu ter podido, né, viver tudo isso, porque até pra estar dividindo isso aqui, porque a gente tem essa ilusão, né? A hora que isso tudo aqui acabar e eu tiver uma casinha lá, eu vou lá e vou viver isolado, água de coco, acabou meus problemas, né? Pezinho no chão, contato com a natureza, né? Não é assim. E de fato, assim, mas claro, foi muito importante, assim, eu falo que eu fui abençoada. Nessa hora que eu não tinha forças
talvez se eu não tivesse essa oportunidade que eu tive, eu ia ficar trancada dentro de casa, como você estava contando, né, de alguns casos que você já viu. Eu poderia ser esse caso, porque me dava pânico, né, de estar andando nas ruas, na cidade grande, enfim. Isso Fobia social também, né? Isso. Você não quer estar em contato com as pessoas, porque as pessoas também vão te perguntar, né? Isso. O que está acontecendo, Monique? Né? Principalmente nesse Você mundo de internet, criativa. né? Nesse mundo de internet. Quando as pessoas somem, que você não acompanha mais a pessoa, você fica com aquele questionamento, né? O que será que está acontecendo? Né? E a sua cabeça já começa a pensar em um monte de coisa. E às vezes a pessoa falou, cara, chega da internet, não dependo disso para viver, para o meu negócio, e ela acaba... Porque chega uma hora que dá essa sensação mesmo, né? De você falar, cara, eu quero... Eu, nesse processo, assim, de buscar conteúdo e pessoas que me agregam valores, né? Que tenham algo a compartilhar, principalmente nessa área de conhecimento, eu fiz um detox ali no meu Instagram, sabe? Excluí um monte de gente que não me agregava nada, porque se você não toma cuidado, você vicia. Sim. Né? Ainda mais em casa, quando você tem filho, então às vezes você está cobrando do seu filho aquilo que você está fazendo. Exato. Né? Porque é difícil. Então você vai para a cama com o celular, você vai comer com o celular, você não conecta, né? Hoje você está num almoço ali, é cada um com o seu celular aqui, ó. Aí você fala, nossa, qual é o assunto, né? Será que eles estão se falando pelo WhatsApp? Né? Exato. E você vê, isso é uma coisa também... Eu até assisti um filme esse final de semana, você falou disso agora, eu lembrei, que falava... O tema do filme era sobre isso, de uma pessoa que era totalmente viciada no celular e tava perdendo o casamento por causa disso, o trabalho com o celular. Só que aí no filme acabava instigando a isso também, né? Do 360. Você precisa largar tudo pra resolver o problema. Mas também não é assim, né? Hoje em dia o celular é uma ferramenta incrível, inclusive pra gente estar fazendo isso que a gente tá fazendo agora. Então, essa é uma das maiores lições que eu tive nesse período todo, assim, sabe? Tudo que é muito 360, eu vou largar tudo isso pra resolver aquilo. Não é. Porque você vai compensar em alguma outra coisa, né? Exato, exatamente. Então, tem gente que vai pra bebida, tem gente que vai pra prática de sexo, tem gente que vai pras drogas, tem gente que vai pra academia. E aproveitando isso que você tá falando, né? É interessante, me faz lembrar uma coisa também. Primeiro, você tá esgotado, né? Você tá se esgotando. Então, você vai buscar um prazer pra satisfazer esse esgotamento. Então, é uma recompensa. Fala, nossa, eu tô tão esgotada que eu preciso de prazer. E nessa fase que eu tava, né, mais assim, power... Eu gastava tanta energia só em um foco que a hora do meu momento de diversão, no meu final de semana, eu só queria prazeres mais fáceis, vamos dizer assim, né? Então, vou abrir um vinho, vou tomar uma cerveja. Na época eu bebia bebida alcoólica, hoje eu também não bebo mais, acabou fazendo parte desse processo. Eu estou há 2 anos e meio sem bebida alcoólica. Eu sinto que mudou muita coisa, ajuda muito, né? Como eu vivo bem hoje, a qualidade de vida que eu tenho, essa clareza toda de, olha, tô abusando aqui, deixa eu ir ali. Verdade. Porque acaba, é isso, você busca um prazer, esse prazer na hora, ele resolve o seu problema, né? Você dá aquela acalmada, mas ele vai acabar roubando muito mais a tua energia pra depois você retomar a tua rotina. E a rotina, ela vai estar ali te esperando, não tem como, né? Correr dela. E a rotina, ela faz parte, ela é muito importante para nossos propósitos de vida, né? Pra gente agregar. Então, acaba sendo um escape. Cada um tem o seu escape. Na ocasião, eu tinha muito esse escape. Eu não conseguia passar um final de semana sem ter a bebida alcoólica. Assim, eu tinha que ter ela pra relaxar. Né? E nada, né, contra quem bebe. Eu fui a saber, eu convivo com as pessoas que bebem até hoje, assim, né? Meu círculo continua de amigos, assim. Só que eu digo que às vezes quando você tá percebendo que é isso, às vezes tudo bem você abrir o seu vinho, você dá uma relaxada, mas perceba se você não tá usando isso sempre como um escape. Que eu percebi na minha época, né? Eu tinha preguiça de trazer um passeio mais planejado. Era só o que era fácil. Então, se eu estava com a casa lá na praia no final de semana, pra eu abrir minha cerveja, beber minha cerveja na praia, era só isso. Eu não tinha mais... Por quê? Porque eu tava cansada. Então, como eu já gastava energia demais e minha mente, ela só focava em uma coisa... Quando eu pensava em gastar energia pra procurar um passeio mais elaborado, fazer uma coisa diferente, isso já me dava preguiça, assim. Eu precisava de coisas fáceis. Então, é essa recompensa, esse prazer de... Né? Então, cada um vai para um caminho. Então, que seja a bebida, que seja outras coisas. Mas cuidado quando a gente tá muito nisso, o né? excesso, né? Isso, esse excesso de... E quando você vê que a sua mente ficou preguiçosa demais pra tudo e tá com energia demais nenhuma, você vai acabar desequilibrando. Claro que existem fases e fases da vida, às vezes é normal. Eu preciso estar numa fase mais focada no trabalho, agora eu preciso estar numa fase mais calminha, mais relaxando, porque, né, minha mente tá pedindo e agora eu posso fazer isso. Mas presta atenção quando não é só uma pequena fase, daqui a pouco você volta, equilibra. Quando tá tomando uma proporção na sua vida constante, isso
tende a desequilibrar algum ponto que não vai ser bom. E isso eu percebi muito em mim na ocasião, que é o que eu fazia, né? Então, até o meu momento de diversão, eu tava, tô esgotada, vou fazer o que é mais fácil. Só que o que é mais fácil é comer muito, beber muito, que vai depois me levar pra um buraco muito pior. E pra você ver, né? Então, a sua de segunda a sexta era muito intenso o seu, né? Né? Então, eu sempre falo que as pessoas, às vezes, estão num determinado trabalho, de segunda a sexta, infeliz. Eu não aguento mais ir pra lá, tá me fazendo mal. Ele já consegue identificar tudo isso. E aí, o que quem tá próximo fala? Não pede as contas. Você já tá, sei lá, 10, 15 anos, você vai pedir as contas e aí a pessoa vai amargurando aquilo. Né? Então, ela vê uma pessoa que tá atrás dela que já passou mal, outro do outro departamento que tá afastado, e ela vai ainda suportando isso. E eu sempre falo, tá errado você viver de 7 dias da semana, 5 dias infeliz. E apenas 2 dias tentando ser feliz. 2 mais ou menos, porque quem tá assim, geralmente no domingo já é uma tortura, né? No meio do domingo em diante já é um dia horroroso. Então, na verdade, é um dia só. Que teoricamente não é um dia talvez mais feliz, porque ou você vai ter que dormir até mais tarde, aí você vai perder um tempo ali do sábado, podendo programar outras coisas. Né? E aí, fora isso, que a gente tá tocando nesse assunto do trabalho, tem as coisas fora trabalho, né? Você tem uma casa, você que era casada, você tem um marido, você tem toda uma tarefa que também vai te consumir um tempo. Exatamente. E aí você já não tinha tempo. E aí você chega em casa cansada. Né? E aí daqui a pouco você não dá atenção pro marido. Exatamente. Daqui a pouco você não pensa no casamento. E aí por isso que muitas vezes as pessoas acabam se separando. Por quê? Você vai arrumando outros problemas, vai vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. É uma cadeia, assim, né? Uma bola de neve. E é legal a gente comentar também, Monique, pro seu marido também não deve ter sido fácil, né? Sim. Que é o que a gente conversou nos bastidores. Exatamente. Né? Você teve o seu olhar porque você estava mergulhado naquilo e quem tá fora? O que eu falo para uma pessoa que tá com burnout? Exato. A hora que ele viu eu chorando, ele, mas como assim? Por que você tá chorando? Mas o que eu faço para ajudar? É a pessoa, né? Não é um processo fácil. Exatamente. Ainda tem as pessoas que estão ao seu redor passando por isso com você, né? Sim. Não é fácil. Quem tem filho, e aí, se seu filho vê você assim, você tem que ter forças ainda para cuidar do seu filho. Sim. E é interessante que você falou do meu marido, que ele até viu todo esse processo que eu passei. E aí, voltando no meu período que eu fiquei afastada, né? Nesse 1 ano eu mexi em todas as gavetinhas, foi muito profundo, foi muito bom. Aí eu já entro também, né? Que tem a ver com o meu marido, mas só pra casar os assuntos a gente vai concluindo a história. Sim. No segundo ano, desses 2 anos que eu fiquei afastada, foi quando eu comecei né? Já dei aquela mexida em tudo, a mente começou a se assentar. E, de fato, eu me formei como instrutora de yoga. Eu falei, nossa, eu nunca empreendi, nunca fiz nada de diferente na minha vida, já que eu tô, né, vivendo tudo isso aqui. Do nada, minha vida fez assim. Vamos lá, né? Vamos abraçar. E se é assim que ela fez, vamos por esse caminho aqui. Os 8 ou 80, né? Intensidade em tudo. Falei, vou começar a dar aula de yoga. Então, eu vou focar nisso, vou empreender nisso, vou ver como que eu vou me organizar, como que vai ser. Então, e aí nessa fase meu marido foi vendo todo o meu processo e ele viu o empenho, ele se emociona com as minhas, ele me dá impulso para as minhas empolgações, sim, né? Sim. Então isso também é legal. E acho que ele viu também o tanto que eu fiquei lá no fundo do poço, que ele te apoiava em que a hora que eu comecei a me reerguer, poxa, vamos. Tanto é que depois do yoga eu comecei a ficar cada vez mais curiosa, porque eu fiz o curso. Que ele acabou sendo muito profundo, assim, né? Veio até de uma forma muito espiritual, de uma conexão muito profunda com o ser. E aí eu fiquei intrigada, eu falei, eu queria entender mais sobre a parte científica disso, né? Fiquei intrigada com isso. E aí eu fui, aí meu marido me ajudou, a gente caçou lá um curso de yoga e ciência, eu fiz o curso de yoga e ciência. E depois desse curso eu falei, eu quero uma linguagem mais corporativa. Olha eu começando a voltar pro corporativo. Foi bem nesse processo. E aí eu entrei na pós-graduação que eu tô fazendo, tô finalizando agora no final do ano, de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Que tem tudo a ver com essa profundidade de comportamento humano, que eu gosto tanto, eu acho que depois disso que eu passei a me apaixonar ainda mais pelo comportamento humano. Que legal, mano. E aí foi nesse período de 1 ano, né, no segundo ano dessa fase que eu fiquei afastada, comecei a dar aulas de yoga e tudo ia me levando. Quando eu fiz esse curso de yoga e ciência, tinha um módulo lá que era yoga pro corporativo. Eu falei, olha que legal, começou a brilhar meu olho, porque quando eu me planejava para dar aula, se eu queria de fato viver isso, eu falava, nossa, para eu viver de dar aula de yoga, eu tenho que pelo menos dar umas 6 aulas por dia, de 6 a 10 aulas por dia. Já né? Entrando naquele processo, Isso. Né? E aí, daqui a pouco eu tô com burnout, tanto sendo professora de yoga, né? É sobre isso. E aí eu falei, não, e não é o caminho... Não tava conectando, assim. E aí, quando eu fiz esse curso, vi esse módulo de yoga e ciência, que tinha um módulo de yoga pro corporativo,
Falei, poxa, que legal, acho que eu vou montar um projeto assim. E nisso, quando eu entrei nesse processo de dar aulas de yoga, eu sempre fui muito, né, vou pra cima do que eu me proponho a fazer, eu contatei algumas influenciadoras que eu admirava. Legal. E aí, dessas influenciadoras, eu ofereci. É porque, o que aconteceu? Eu me formei como professora de yoga. Então tá, vou tentar trabalhar com isso. Falei, eu preciso dar bastante aula pra minha aula ficar boa. Porque senão a minha aula nunca vai, né, verdade, pegar. Quanto mais a gente faz uma coisa, é que a gente vai se aprimorando nela, né? E aí, eu, além de eu estar dando, né, diversas aulas para pessoas que eu conheci e tudo mais, eu peguei essa listagem na internet, fiz uma lista. Dessa lista que eu fiz de 28 influenciadoras que eu admirava, assim, que eu via que eu fiz, né? Eu vi que tinha conexão com a prática, mas eu via que a pessoa ou não praticava, ou se praticava, não postava ninguém específico, eu falava, né, vou oferecer pra ela. E em troca ela divulgava, né, minhas aulas. E aí dessas 28, assim, eu sempre fazia cursos, assim, sobre isso, que na época eu comecei a fazer muito curso também pra me aprofundar, pra melhorar essa questão, como que eu me divulgo, tudo mais. E aí nos cursos falava, às vezes você vai mandar mensagem pra 100, vai te responder 3, 4 e é sobre isso e toca a vida, né? Lidar com a frustração. E aí eu lembro que eu mandei pra umas 28, 10 me responderam e 7 viraram minhas alunas, assim. Elas são super queridas, assim, super especiais nesse processo, foi bem interessante esse processo. E aí quando eu me deparei com essa lista, as mulheres que eu fiz contato, a maioria corporativas, estavam no mercado e fazem diversas coisas. E eu falava, olha só, nem eu, né? Depois que eu fui percebendo, assim, né? Aí foi tudo me levando pro corporativo novamente. E até, né, uma das minhas alunas, que eu tava até no evento delas ontem, que são do setor automotivo, porque eu já admirava ela de muitos anos, porque ela era desse setor automotivo, que era o mesmo que o meu, já rolava essa identificação. E eu via ela se cuidando, eu via ela com esse momento mais pra ela. Então eu sempre admirei, né? Pessoas que se cuidam, que se olham. E aí, foi nesse processo, quando eu fui montar esse projeto de yoga pro corporativo, conversei muito com essas meninas, me ajudaram muito em todo esse processo. Bacana. E aí foi virando as chavinhas que eu tava voltando pro mundo corporativo, né? E elas me chamaram pra participar de evento, aí participei. Quando eu comecei a sentir saudade. Aí começou a vir uma saudade de São Paulo, saudade do trânsito. Olha a diferença lá de quando eu saí, né? Do pânico de rodar na rua. Não, começou a ir desbloqueando várias coisas. Até o meu processo na época eu cheguei a sofrer um acidente de carro lá atrás, nessa fase que foi bem difícil, e eu, nesses 2 anos eu dirigi, eu não deixei de dirigir, eu não me bloqueei, só que eu percebia como eu dirigia travada, principalmente quando eu tava numa estrada, e aí desse processinho final, quando eu fui voltando pro corporativo, chegou um dia que eu senti naquele dia, sabe quando eu dirigi e falei, pô, e meu marido foi me ajudando nesse dia que ele via que eu travava nas curvas, assim, ele falou, meu, você sempre dirigiu de boa, vai. E nesse dia eu falei, caraca, tô voltando. Foi aí que eu comecei a vir pra São Paulo. Peguei trânsito, fiquei até emocionada na hora que eu peguei um trânsito de alegria, que eu tava com saudade. Caiu até uma lágrima, assim, de felicidade. Legal. Eu falei, cara, é isso me traz vida. Mas como eu administro isso, né? Não é sobre eu deixar me dominar de novo do jeito que eu deixei, né, no passado. E foi um processo que foi mais ou menos isso mesmo, foi sendo uma descoberta, sabe? E aí, nessa conexão com essas meninas, eu acabei vendo que tudo me levava pro corporativo. Tive alguns bloqueios ainda mentais de tipo, vou voltar pra área comercial, a nossa área que a gente sabe que é pauleira, bater meta. Será que eu vou aguentar depois de tudo isso que eu vivi, né? E aí a Santa Terapia me ajudou. Com a terapia foi caindo por terra, assim, de que era um bloqueio meu, né? Que era o meu lugar, de fato, porque eu também gosto muito de estar com as pessoas, de ter essa conexão. E eu voltei agora, eu tinha saído do mercado em março de 2022 e em março de 2024 foi quando eu voltei. Então o meu processo foi exatamente 2 anos. E aí o que foi mais bacana, assim, né? Quando eu voltei com essa energia muito mais alinhada, com as gavetinhas muito mais organizadas, né? Com essa consciência de Monique, esteja sempre desperta, assim, né? Não deixa pender muito para um lado, para o outro, esteja sempre com o olhar bem aberto. Bem orar e vigiar mesmo, né? Como as portas foram se abrindo, assim, porque eu voltei numa empresa que eu já tinha super me conectado. Paralelo a isso, acabou rolando uma proposta da empresa que eu estou agora, que é uma empresa de cultura japonesa, que é muito alinhada com os meus valores, principalmente depois de tanto que eu mergulhei em estudos. Com certeza. Né? Cultura asiática, assim, é muito interessante. As coisas vão, né? Olha só, né? E eu tô super feliz agora nesse retorno. Ainda dou, assim, claro, dou aula de yoga. Eu tinha pegado né? A gente firmou uma turma que faz aula online, que é muito prático também para dar aula. A gente faz aula toda segunda noite e essas queridas que é do setor automotivo a gente faz de manhãzinha. E aquilo, quando dá, se eu tô numa viagem e não deu. Mas assim, é muito importante aquele momentinho quando eu consigo dar uma aula, que é onde eu lembro, sabe? Eu falo, eu preciso voltar. Calma, né? Tá na loucurinha, mas dá a sua aula aqui, que é o momento que você respira. É o que a gente tava até conversando, né? Nessa época que eu tava tão envolvida com tudo, eu ia falar, eu não tenho tempo de ir lá no Gentilcast hoje, porque imagina, eu tô cheia de coisa. A gente nunca tem tempo.
pra nada. É verdade. E na verdade a gente precisa organizar essas gavetinhas na nossa cabeça e não é uma pressão pra você ter tempo de dar conta de tudo, não. Mas é você ter o tempo hábil de várias coisas que compõem ali pra te fazer bem num todo. É verdade. E isso você vai ser muito melhor no seu profissional, você vai ser muito melhor na tua vida com o teu marido, com a tua filha, com os seus filhos. Você vai conseguir de fato estar presente em tudo que você faz, né? Acho que o caminho é esse, mas é algo tão difícil. A gente tá aqui, tá presente no que a gente tá fazendo. Até aqui eu nunca tinha me deparado com as câmeras, eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas é sobre isso. Mas fluiu, né? Você vê como que é importante a gente encarar os nossos medos, né? Exatamente. Porque o medo, ele é importante, né? Mas às vezes ele te limita também de você dar um próximo passo, de você... E hoje esse assunto tão importante é o tanto de gente que a gente vai impactar. Exato, né? Com as pessoas curtindo, compartilhando. Monique, é sempre assim, sempre quando tá ficando muito bom, a gente vai caminhando aí pro final, né? Sim, se deixar tem assunto triste, pra ficar. E ninguém sabe que nos bastidores a gente já conversou praticamente 1 hora, mas aqui... Haja papo, e vamos né? depois comer um bolinho, tomar um chazinho ali e vai ter mais um pouquinho, né? Boa. Mas eu queria, primeiramente, falar desse livro que você mandou, Os 4 Compromissos. Né? Eu sempre falo que as pessoas estão vindo aqui, estão trazendo livros, ou que se conectam, ou que já escreveram. Eu não li o livro ainda, mas o pouco que eu li aqui já me identifiquei. Né? Então, quando você falou que emprestou para uma amiga, isso. Falei, não foi? Você falou, eu falei, putz, tem um livro que me marcou muito, eu tenho as frases dele como âncora, assim, mas eu dei para alguma amiga... Enfim, nem tenho mais. E aí eu falei, não, eu quero, né? Porque se fez sentido pra você, com certeza vai me apoiar bastante, vai me ajudar para que eu também possa levar conteúdo para as outras pessoas. Então, esse daqui é o livro, tá? Os 4 Compromissos. E aqui, bem rapidamente, né? Não vou falar dos 4, mas aqui, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões, e sempre dê o melhor de si. Então, esses são os 4 compromissos. Exato. E aí você comentou que você tem um mantra ali, que você todos os dias... Explica um pouquinho aí, só pra gente caminhar pro final. Então, nesse meu processo todo que eu fiz, né, bastante terapia, muitos processos internos, assim, de autoconhecimento, esse é um dos livros que eu li nessa fase. Legal. E eu tirei como se fosse um resumo dele e criei uma âncora ali pra mim todos os dias em cima desses 4 compromissos. Então, né, o que eu penso todos os dias? Primeiro, seja impecável com as suas palavras. Uma vez eu ouvi, quando você for falar alguma coisa... Então esse já vai ser o recado final, tá, Monique? Sim, ótimo. Legal? Então, perfeito. Por favor. Já fica uma dica, o livro é ótimo. E já manda esse recadinho final aí pra quem tá nos assistindo. Com certeza, é muito bom. E essa âncora que eu criei, né, em cima, você vê que eu nem precisei mais do livro, eu acabei até dando pra outra pessoa poder absorver o tão bom que ele é. E o que eu ancoro, né, em relacionado a esses 4 compromissos. Então, primeiro ponto, seja impecável com as suas palavras. Uma vez eu ouvi uma frase que se você for falar algo, primeiro você observa se isso que você vai falar é importante, assim, é verdadeiro, isso é uma verdade. Tem amor nisso que você está falando e se tem necessidade, né? Legal. Às vezes o que você vai falar não tem nenhum desses 3. Então já peguei várias vezes. Na hora que eu vou falar alguma coisa, eu falo, pra que eu vou falar isso? Legal. Assim, eu penso, não tem nenhum desses pontos, né? Okay. E as nossas palavras, elas têm muito poder, né? Então, ser impecável com as palavras é sobre... Tem muito poder em tudo que a gente fala, né? Quantas vezes a gente já conversou sobre até mesmo esse momento aqui, né? Assim, verdade. Indiretamente, às vezes a gente nem falava exatamente assim, mas coisas que a gente falou lá atrás que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá conversando aqui agora. Então, as nossas palavras é algo muito importante, tomar cuidado com o que a gente fala. Eu trago muito isso pra mim e eu reforço isso como uma âncora das minhas orações todos os dias. Legal. Porque é muito fácil a gente se desconectar. Você aprende isso agora, mas amanhã a gente já esqueceu, né? Então, eu trago isso muito, muito forte. A segunda, que é não leve nada pro lado pessoal. Cada dia mais eu chego na conclusão, até mesmo no setor corporativo, no mundo corporativo, né? Que é o que a gente que nos leva ao esgotamento profissional. Como a gente leva as coisas também pro lado pessoal, né? E isso é natural do ser humano, eu me coloco, né, no meio disso. Mas agora, tentando ter essa visão mais, né, geral das coisas, a gente leva muita coisa pro lado pessoal. E como isso faz mal. E isso é sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a vida. Né? Então, quando a gente começa a remoer as coisas pro lado pessoal, a gente já tá começando também a tentar adivinhar o que o outro tá pensando sobre nós. Às vezes a pessoa não tava num dia bom e é sobre isso, né? E a gente fica remoendo aquilo. Levar as coisas pro lado pessoal faz a gente remoer muito.
O outro não leva as coisas pro lado pessoal, seja impecável com as suas palavras, essa parte da gente não ficar tentando adivinhar o que o outro pensa. A gente não canaliza tire suas muito. conclusões. Isso, tirar as conclusões. A gente gasta muita energia fazendo isso. E aí, o que a gente faz quando a gente faz isso? Fica tentando concluir o que o outro vai fazer, o que vai acontecer o tempo inteiro. A gente deixa de canalizar a energia pro que é bom, pra gente estar presente no aqui e no agora, que a gente falou que é tão importante. Certeza. A gente tá deixando de gastar, né, de ter essa energia pro presente e gastando energia tentando concluir, né, tirar as nossas conclusões. Que leva a levar pro lado pessoal, né, uma coisa liga a outra. E ser o melhor em tudo que nós fazemos, que é justamente chegamos de novo na presença. É estarmos presentes no que estamos fazendo. E isso é um desafio diário, porque a gente se desconecta. É tão óbvio, eu acho, esse tipo de coisa, eu adoro estudar coisas que eu olho e falo, nossa, isso é óbvio, mas é muito difícil na prática, né? Então, eu gosto de estar sempre ancorando, assim. Que bom, Monique. Isso, e fica essa mensagem. Que acho bom. que tem tudo a ver com tudo que a gente falou também, né? Com certeza. Fechou ali certinho, né? É isso. Monique, então caminhamos aqui pro fim. Quero te agradecer imensamente aí de coração por você ter colocado... antes, eu sempre esqueço, por isso que é bom a produção. Ó, esse daqui é uma singela lembrança aí do GentilCast pra você. Que lindo! Tá? Muito lindo. E espero que você goste. Quando você for tomar nessa caneca, lembre que você compartilhou uma história que vai impactar muitas pessoas, vai salvar muita gente, tá? Então, agradecer também a Clínica Gentilmente, né, da minha esposa, fazer o merchan ali para ela, agradecer aí pela oportunidade, por esse espaço lindo e maravilhoso. Agradecer o pessoal do Audiotech ali, ó, que estão quietinhos ali, sempre me lembrando que faltam 10 minutos, que eu preciso entregar a caneca. Quem vem aqui sempre fala pouco, né? Todo mundo fala pouco. A gente sempre estoura o tempo. E agradecer você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que você realmente possa se sentir tocado ali e que essa mensagem não sirva só para você, para que você possa compartilhar com outras pessoas, aquelas pessoas que você vê que no trabalho ali está exagerado, que está trabalhando bastante, aquele marido ou aquela esposa que demora um pouquinho para chegar em casa ou chega no final do dia ou sai muito cedo. Tenta enviar esse vídeo ou envia esse vídeo para essas pessoas ou o próprio Spotify, que vai estar disponível também, para que você possa fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela oportunidade, por esse espaço maravilhoso, de poder estar aqui contribuindo um pouquinho com a minha história e que possa gerar algum insight aí para ajudar alguém. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Parabéns aí pelo propósito. Obrigado.